Olá pessoal da terceira série, aqui é o professor Reginaldo de Redação. Eu tô aqui hoje para conversar com vocês rapidamente sobre o que é um texto argumentativo. Na verdade, retomar o que é um texto argumentativo, porque nós já comentamos isso na Lab Space. Textos argumentativos visam convencer o leitor sobre determinado ponto de vista. Para isso, é necessário utilizar argumentos que referendem a tese. Referendar é o mesmo que confirmar. Então vale destacar que a tese é a ideia geral sobre um assunto e que os argumentos são específicos. Existem diferentes tipos de argumentos que devem ser explorados em um texto, como argumento de autoridade, citações, dados estatísticos, alusões históricas ou literárias, entre outros. Todos esses tipos de argumento colaboram para que a defesa do ponto de vista seja consistente e dessa forma não haja questionamentos por parte de quem lê. Na nossa última aula, nós conversamos sobre as 5 competências que são analisadas para efeito de correção da redação do Enem. Ou seja, o corretor da banca ele vai analisar, julgar a sua redação com base nessas 5 competências. A primeira competência diz respeito ao domínio da norma culta, ou seja, o candidato deve escrever corretamente. Os critérios que serão analisados ali, alguns deles, são ortografia, acentuação e pontuação correta das palavras. A segunda competência diz respeito a relacionar o texto a outras áreas do conhecimento, as famosas alusões históricas ou literárias. A terceira competência tem relação com selecionar fatos, dados, informações e utilizá-los no texto. É o famoso repertório que o aluno tem e consegue agregar dentro do seu texto. A quarta competência diz respeito ao domínio dos recursos linguísticos, ou seja, coerência, coesão, o uso de conectivos. Lembra dos conectivos? Portanto, entretanto, todavia, ademais, em suma, diante do exposto, são alguns exemplos de conectivos que devem ser utilizados no texto dissertativo argumentativo. E por fim, mas não menos importante, é a nossa famosa proposta de intervenção solidária, na qual o candidato deve apresentar uma solução para o problema ou ações que possam vir a remediar a incidência desse problema na sociedade. Quanta coisa, né? Mas fica tranquilo que a gente vai retomar cada uma das partes do texto dissertativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, proposta de intervenção nas próximas aulas, ok? Eu aguardo vocês.